Você já pegou alguém fazendo alguma coisa errada e ela tentou se explicar e você disse assim, não tem justificativa? Ou você mesmo já tentou se explicar diante de algo e foi interrompido com essa fala? Não tem justificativa para o que você fez? Pois bem, no nosso conceito moderno, talvez na língua portuguesa, justificar seja explicar a razão de algo ser ou ter acontecido. Mas como aqui nós estamos para falar da Bíblia, quando nela encontramos o termo justificação, conforme Romanos capítulo 4, em nada tem a ver com explicar a razão de algo ser ou ter acontecido. Quando nós olhamos para a justificação, Paulo está com um acontecimento no meio jurídico romano e ele toma emprestado o termo e explica isso dentro do cristianismo. Paulo faz isso pensando em Abraão e ele diz que Abraão foi justificado na fé, dando glória a Deus. O que isso quer dizer? Nós entendemos que a salvação ela acontece em algumas etapas e na primeira delas a justificação está presente. Paulo diz que Abraão foi justificado como se ele nasceu centenas de milhares de anos antes de Cristo. Nós observamos então que o sacrifício de Cristo ele foi suficiente para salvar não apenas os que vieram depois, e neste caso somos alcançados, mas também os que vieram antes. E quando nós lemos Hebreus capítulo 11, isso fica muito mais claro, e nós percebemos que os santos do Antigo Testamento, eles também foram salvos na fé, e por crerem nesta salvação futura, eles também foram justificados. Hoje nós vamos entender um pouco melhor este termo, e como nós podemos também ser justificados. O tema da lição de hoje é o Deus que justifica. Nós chegamos na lição de número 4 do primeiro trimestre da lição dos jovens de 2026. Seja muito bem-vindo, você está no MPcast, eu sou o pastor Lucas Gomes e já convido você a deixar o seu like e também se inscrever neste canal. Estamos em uma meta totalmente alcançável neste primeiro trimestre. Qual é? 4.000 inscritos. Já passamos de 3.000 e eu tenho certeza que você pode nos ajudar. Então deixa a sua contribuição se esta aula fizer sentido para você. Pegue o seu caderno para anotações, a sua Bíblia, porque você vai anotar bastante. E eu quero aqui falar a você sobre os parceiros que permitem este programa existir. Esse programa é um oferecimento do Instituto Queires, é um instituto de formação e especialização em teologia que tem atendido alunos na região de São Paulo e também no Brasil. Como no Brasil? Através dos seus cursos online e em São Paulo também através dos seus cursos presenciais. O Instituto Queires está na capital de São Paulo e, como eu falei, oferece cursos na área de formação. Então você obreiro, você irmão, irmã, que deseja se capacitar, se qualificar, ser reconhecido no seu ministério, está aqui para você o endereço, www.institutoqueires.com.br. E também tem aqui o QR Code, caso seja mais cômodo para você mirar a câmera do seu celular nesse momento que está assistindo a gente. Entra lá, toma conhecimento dos cursos, eu tenho certeza que um deles servirá para você. Também eu preciso te apresentar a Ágatos Confecções. Você que por esses dias fará um congresso, ou a tua empresa se necessita de um uniforme, ou você vai presentear garrafa térmica, caneca, squeeze, necessaire, tem uma linha de produtos na Ágatos que eu tenho certeza que vai te agradar. Então o teu congresso, a tua empresa merecem ser vestidos pela Ágatos Confecções. Qualquer arte que você mandar, e além disso também eles criam para você, esse é o diferencial. Entra em contato com eles, diz que você os conheceu através do MPcast, eu tenho certeza o atendimento vai ser diferencial. Eles já atendem muito bem, mas se você falar que os conheceu através do MPcast, o canal do pastor Lucas Gomes, eu tenho certeza que vai mudar muito mais o atendimento. Por último, eu falo a você da JRL, é a ótica
responsável por me entregar isso aqui, ó. Os meus óculos são da JRL. Vê como veste bem. O que está por trás dos óculos não é muito legal, mas os óculos em si melhoram a imagem. Então você deve conhecê-los. São 2 unidades, uma em Perus, outra em Franco da Rocha, bem próximo à estação. Armação gratuita, exame de vista também gratuito. Qual é o diferencial? O atendimento e mais. Os donos, eles são cristãos também, então isso faz muito diferencial. Por quê? Porque nós devemos abençoar os nossos irmãos, então vale a pena você passar lá para conhecer a JRL. No Instagram você localiza eles, @JRL Óticas. Deus abençoe você. Bom, vamos logo para o que mais nos interessa, que é apresentar o amigo. Ano passado, você viu o formato que nós trouxemos aqui. Toda aula, um amigo, uma amiga participa aqui conosco. Hoje não é diferente. Comigo está um parceiro, um irmão, um amigo. Ele é pastor itinerante e acredito que a informação mais importante aqui, ele é casado com a irmã Bruna, ele é pai do Miguel e também da Isabel. Com vocês, senhoras e senhores, o pastor Heber de Jesus. Meu amigo, fica à vontade, faça suas considerações iniciais. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, uma honra estar participando aqui com meu amigo, pastor Lucas Gomes, e eu tenho certeza que vai ser um momento de edificação, um momento de crescimento espiritual, na onde nós estaremos aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus. É uma honra e que Deus possa nos guiar e nos abençoar neste dia. Então vamos lá. Como eu disse, o tema da lição, o Deus que justifica. O texto principal está em Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico está em Romanos, capítulo 4, dos versos 1 a 8. Então você que está sem a revista e deseja acompanhar, dá uma localizada aí. Se estiver sem a Bíblia, baixa a Bíblia online para você poder então entender um pouco mais do que nós vamos falar. O primeiro tópico, pastor Heber, é o que é a justificação pela fé. Então a gente vai entender um pouquinho mais o termo. O segundo tópico, Deus justificou Abraão. O terceiro tópico, o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. Então, nós vamos entender a justificação dentro desse processo chamado salvação. Então, nos ajude a compreender um pouco mais aí o conceito, o ato em si, experiências reais de justificação conforme a gente tem no primeiro tópico. Fica à vontade. Amém. Num primeiro momento, é importante nós destacarmos o quão é importante essa doutrina. É uma das principais verdades da nossa fé cristã. E uma das coisas que eu achei extremamente relevante é que o cristão que quer viver uma vida espiritual leve, uma vida cristã saudável, ele precisa entender essa doutrina, a doutrina da justificação. Ele precisa entender sobre esse Deus que justifica. Lucas, é impossível nós experimentarmos as maravilhas do Evangelho, as bênçãos disponibilizadas, se nós não entendermos essa doutrina. Enquanto eu estudava, eu pude perceber que existem muitas pessoas que elas são fiéis a Jesus, elas servem a igreja em amor, porém elas continuam carregando culpas, pesos, fardos e traumas por coisas que aconteceram no passado. Ou seja, esta pessoa, ela já conheceu o Evangelho, ela congrega em uma igreja, às vezes tem até a carteirinha de membro, mas pelo fato de não entender
o que é a justificação, ela traz consigo pesos, traumas e culpas. E tudo isso ocorre por quê? Porque elas não compreenderam o que é a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. E é importante nós notarmos também que uma religiosidade equivocada e mal interpretada, ela pode acentuar ainda mais o peso e ainda mais a culpa que as pessoas carregam. Então, nesse primeiro momento, nessa breve introdução, nós precisamos compreender o que é a doutrina da justificação para que nós possamos viver uma vida mais leve e tranquila. Muito bom. Uma vida cristã mais saudável. E eu quero deixar 2 textos aqui para que nós possamos começar a compreender esta realidade da justificação. O primeiro texto está em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Procurar aqui na minha Bíblia online, hein? Pode falar. Mateus versículos 28 ao 30, que é bem conhecido e diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, entender a doutrina da justificação é entender que uma vida com Cristo é uma vida livre de culpas. Entender a doutrina da justificação é entender que uma vida com Cristo é uma vida aliviada de fardos. Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Outro texto também que eu quero deixar aqui, antes de nós entrarmos propriamente na explicação do termo justificação. Vamos lá, já anotei aqui, ó. Você também anota para você acompanhar o raciocínio. Então, uma vida com Cristo é uma vida sem culpa, é uma vida sem fardo, é isso? Exatamente. Então peguei, vamos lá. Uma vida leve. Uma vida leve. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 2 e 3, nos diz: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, Lucas, esses 2 textos, ele esclarece que uma vida com Cristo, uma vida com Deus, é uma vida leve. Primeiro porque Jesus nos alivia das cargas. Nós chegamos todo carregado, cansado, abatidos, cheio de problemas, cheio de pecados, e Jesus, ele nos alivia nestas cargas. E no segundo ponto, demonstra que os mandamentos, as ordenanças que o Senhor nos dá, elas não são pesadas. Então, na doutrina da justificação, nós vamos entender como que isso acontece. Porque nós somos pecadores. A nossa essência, a nossa tendência natural é pecar e fazer coisas contra o Senhor. Mas na doutrina e no ensino
da justificação, nós vamos ver que toda culpa, todo fardo, todo trauma, ele é aliviado. Então, nós podemos dizer que essa culpa retirada é o que, conforme a gente tem aqui na lição, Romanos 5:1, por causa dessa culpa que foi retirada, como demonstrado em Mateus 11:28, é que temos paz com Deus. A culpa saiu e por isso nós temos paz com Deus. Exatamente. Muito bom. O que é então, por assim dizer, a justificação? A justificação, ela é o ato de declarar justo. Ela é o ato de declarar a pessoa inocente. Inocente. E para maior esclarecimento, é uma pessoa que ela foi absolvida. Ou seja, ela tinha culpa no cartório, ela tinha todos os motivos para ser condenada e, por assim dizer, no sentido espiritual, lançada no inferno, mas por intermédio da justificação, ela é declarada inocente, inculpável e absolvida, com direitos a morar no céu. A justificação, ela é um termo judicial, onde um juiz dava a sentença e o veredito sobre uma pessoa que estava sendo julgada. E como eu falei, nós tínhamos culpa no cartório. Nós tínhamos todos os motivos para sermos condenados. Romanos capítulo 3, e o versículo de número 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa culpa foi cometida, no caso a culpa, ela está sobre os ombros de judeus, gregos, romanos, gentios e nos alcança também. Todo mundo estava no pacote, né? Nós conhecemos aí... Inclusive quem está assistindo, é isso? Pode falar. Nós conhecemos aí o ensino, né, do pecado original. Adão, ele representava toda a raça humana, e quando ele come do fruto que não era para comer, ele, como representante federal de todos os seres humanos que haveriam de vir sobre a terra, ele recebe ali a semente do pecado, e esta semente ela vai sendo passada a todos os homens. Então o ser humano, ele tem essa tendência carnal por conta de Adão, e também ele tem os seus próprios pecados, independentemente de Adão. Ele recebe a natureza e com essa natureza ele se torna pecador. Na verdade, ele é pecador, né? E por isso ele peca, porque a tendência já está nele. Então, quando Jesus vem e oferece um sacrifício perfeito, a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Agora, por intermédio desta obediência de Cristo, por intermédio deste sacrifício perfeito, nós, pela fé, acessamos essa graça. Pela fé, nós usufruímos desta bênção que é a justificação. Então, pastor, vamos pegar aqui estou desenhando aqui o raciocínio. Primeiro nós temos o pecador. Este, por ser pecador, ele adquire culpa. Automaticamente ele tem um fardo e um peso. Sim. Então a justificação torna esse pecador culpado inocente. Essa inocência, por causa da justificação, produz uma paz com Deus. Então, antes dela, ele não se aproximava de Deus. E aí, é um benefício que está disposto, então, a todas as pessoas. No entanto, não é algo que a pessoa recebe automaticamente. Ela precisa ter fé para acessar. Perfeito. Sem fé, ele não acessa. O benefício está lá,
mas para ele ser justificado, ele só acessa com a fé, é isso. Perfeito, é exatamente isso. Romanos capítulo 5 e o versículo 1, que é o texto principal aqui desta lição, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que lindo o versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Vou parar na parte A do versículo. Então, o que nos dá o acesso, a chave, o meio pelo qual nós acessamos essa bênção chamada justificação é a fé. A fé do quê? No Filho de Deus, na obra expiatória e naquilo que Jesus fez na cruz, dando a sua vida e derramando o seu sangue. Então vamos entender rapidinho, não perde seu raciocínio? Vamos entender rapidinho então o que Paulo explicou para os Gálatas lá no capítulo 3. Paulo fazendo a defesa do evangelho e obviamente ali mostrando a ineficiência da lei ou das obras da lei para a salvação. Ele não está inutilizando a lei, até porque em outras partes ele diz que a lei é boa, santa. O salmista, em diversos textos, ele louva o conhecimento da lei, porque isso produziu um conhecimento de Deus. Mas Paulo, ele mostra a ineficiência das obras cometidas pela lei para a salvação. E aí ele diz lá que Deus, prevendo que os gentios haveriam de se salvar, ele justificou Abraão pela fé. Então a gente começa a entender que os judeus, eles acreditavam que a salvação do Abraão se deu pelo que ele fez, de ter saído de Ur, de ter levado o próprio filho para o sacrifício, de ter deixado uma vida para trás. Então os judeus, eles estavam com os olhos no ato, sendo que na verdade a salvação não se deu por causa do ato, se deu pelo que impulsionou o ato, que foi a fé. Exatamente. A justificação e a obra da salvação, ela não é mérito de homens. Porque se os homens pudessem se salvar, Jesus não teria vindo. Deus não teria enviado Já seu estava filho. resolvido lá. Estava resolvido. Era simplesmente eu subir as escadas de joelho, pagar algumas penitências, era simplesmente eu exercer algumas obras de caridade, ajudar o órfão e a viúva, e se resumiria a isso. Porém, a salvação e a justificação é pela fé, não nas minhas obras, mas na obra redentora de Cristo. E quando eu tenho fé nisso, quando eu creio nisso, quando eu acredito naquilo que Jesus fez e tomo aquilo para mim, o meu estado e a minha condição perante Deus, ela é mudada. Sim. Mas isso só ocorre por meio da fé. João capítulo 3 e o versículo de número 15 a seguir, Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 3, versículo 15, diz: para que todo aquele que nele crê, vou repetir, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha a repetição: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, isso aqui é ouro, isso aqui é mais que ouro. Anota aí, pega aí. Vai. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê
no nome do unigênito Filho de Deus. E pastor Lucas, uma coisa que é importante nós ressaltarmos, e eu repito, é que a justificação, ela promove, ela proporciona uma mudança de estado e condição do homem perante Deus. Porque qual é o estado, não sei se eu posso falar assim, se eu estiver errado, você pode O me estado? corrigir. Não, é isso mesmo. Mas O tipo quê? assim, Tá. qual é o estado original em que a pessoa nasce? De condenação, Sim. correto? Todo ser humano, ele nasce no estado original de condenação. Dito isso, quando essa pessoa ouve o evangelho e crê na pessoa de Jesus, o estado dela é alterado, de condenado para absolvido. Então só existem dois tipos de pessoas na Terra: os condenados, porque não creem, e os absolvidos, porque tinham culpa no cartório, porém ao crer em Cristo, a sua condição ela foi alterada. E isto é a justificação. Nós saímos de um estado de culpabilidade, de condenação, para um estado de perdão e aceitação. Mas talvez você diga, será que realmente eu estava nesse estado tão terrível? Meu Deus, eu ia para o inferno e não sabia? E a palavra de Deus, ela demonstra isso. Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2. Um texto clássico também da palavra de Deus. Efésios 2:1, né? Diz: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Vou parar por aqui, porque o texto ele traz mais abrangência. Mas o estado original de todo homem é mortos espiritualmente, vivendo uma vida distante de Deus, alheia de Deus, em ofensas, em pecados, sendo guiado pelo príncipe deste mundo e andando em desobediência. Logo, essa pessoa está condenada. Mas quando ela põe a fé no Filho de Deus, na pessoa de Jesus, ela sai desse estado de condenação, desse estado de culpa, e passa para esse estado de absolvição, de inocência, onde Deus olha para ela, não vê pecado algum, a conta está positiva e por isso ela tem paz com Deus. Muito bom. Eu não sei se você ia falar algo nesse sentido, mas caso não fosse falar, eu não perco a oportunidade. E se ia falar, você fica à vontade para expandir aqui a ideia. Eu fico imaginando uma pessoa que está no corredor da morte. Na verdade, eu li isso em um livro, mas ele trabalha a minha imaginação. O que eu li? A pessoa está no corredor da morte, ela vai morrer. Então, por causa dos seus crimes, ela vai morrer. Só que, além de estar condenado à morte por causa do crime, essa pessoa ela tem uma doença terminal. Então, essa doença também a levará à morte. Que estado, né? Que situação. Não tem para onde correr. Se ela for absolvida, ela ainda morre por causa da doença. Se ela for curada, ela ainda morre por causa dos seus crimes. Então, a melhor maneira de nós entendermos o que Cristo fez por nós é que Ele nos justifica e Ele também nos cura dessa enfermidade chamada pecado, porque ela nos faria morrer. Já estávamos mortos, como você aqui leu, para Deus, vivos para o pecado, mas mortos para Deus. No entanto, agora nós em Cristo estamos vivos para Deus e mortos para o pecado. Então existe uma mudança nessa condição. Então a justificação, ela nos livra da sentença de morte por causa dos nossos pecados, e também ela nos cura. Então Cristo nesse momento nos cura dessa enfermidade, desse pecado. Então nós não vamos morrer em hipótese alguma. Nós mudamos o estado de condenado para inocente, e também o pecado não nos fere mais a partir desse momento.
Você vê dessa forma também? Sim, eu vejo dessa forma, porque o que a Bíblia diz? Eu tenho o costume, eu adquiri esse costume de citar o texto e de preferência lê-lo, né? Por favor, faça isso. Para que eu não venha cometer para os nossos pés ficarem firmes. Exatamente. Acompanha Olha só que interessante. Sim. Isaías 59, versículo 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então observe que Deus é santo na sua plenitude. Há um hino que canta, né, que esta é a canção que nunca se envelhece no céu. Deus, ele é plenamente santo, e um só pecado do ser humano, não estou falando de 10, de 20, de 100, não. Um pecado só do ser humano, ele seria suficiente para lançar essa alma no inferno. E o texto de Isaías deixa bem claro que a iniquidade e o pecado, eles formam uma barreira, uma divisão, uma limitação para que nós não acessemos o trono da graça. Olha só que coisa interessante. Mas quando nós, pela fé, cremos em Jesus, Deus olha para nós e ele não vê culpa, ele não vê pecado por causa do sangue de Jesus Cristo. E além desta barreira, Pastor Lucas, dessa divisão que o pecado faz, ela não existir mais, olha o que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo de número 4 e no versículo 16 a seguir. Hebreus 4 e o versículo... Vamos ler a partir do versículo 16 mesmo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, uma pessoa justificada, ela recebe essa paz com Deus. A barreira promovida pelo pecado, ela é destruída, e ela não entra na presença de Deus de forma abatida, triste, culpável. Mas o texto nos convida a entrar com confiança. O texto nos convida, em algumas traduções, se eu não me engano, a entrar com ousadia. Então, essa bênção, que é a justificação, e esse é um dos pontos que eu quero mais frisar, ela nos possibilita a viver uma vida cristã leve, uma vida cristã saudável, uma vida de cristã onde nós sabemos que nós temos Deus como Pai, e a qualquer momento podemos tocá-lo, alcançá-lo, comunicá-lo e receber dele a sua palavra. E dentro da justificação, acredito eu, para fechar esse primeiro ponto, vou soltar aqui uma bomba atômica agora. Eu ia falar assim, ia soltar o pino da granada. Aí você falou da bomba. Vou Cuidado soltar aí, irmãos. o pino da granada agora. Vai. Que é para nós entendermos o que é a justificação. Tá. Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Acabou. Uma das coisas mais incríveis da justificação para mim é que a palavra de Deus, ela não é invalidada jamais. Não somente no que tange a bênção, o que Deus determinou na sua vida vai acontecer, creia, o inferno pode se levantar, mas vai acontecer. Mas também nesse momento onde a sentença ela foi dada, Deus determinou, vai morrer. Então ele não voltou atrás disso. Houve uma condenação, ou melhor, uma sentença aplicada, e alguém morreu. Então a justificação, Cristo ele toma o nosso lugar. Então os pecados eles não foram retirados, ou os crimes não foram retirados, e muito menos a sentença, ela foi aplicada, houve morte. Ele toma o nosso lugar,
E essa justiça que nos permite, então, ser inocentado, possuir um fardo leve e sair de cabeça erguida, porque ter ousadia para se aproximar é você levantar a cabeça, você pode agora, você tem acesso. É porque Cristo nos deu a sua justiça. Então, a melhor forma de entender o Calvário não é só um justo tomando o lugar do pecador, mas é um pecador recebendo a justiça do justo. Não é? Muito bom. Maravilha. E Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu. O que é o véu aqui? O próprio autor responde: isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse texto aqui é outro texto, irmãos, que traz esta verdade bíblica sobre uma pessoa que foi justificada. Se ela entendeu que Cristo morreu no lugar dela, se ela entendeu, como diz Isaías 53, verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se a pessoa, pastor Lucas, ela entender esta doutrina, entender essa absolvição, essa inocência, se ela entender essa justificação e que ela está diante de Deus inculpável por intermédio do sangue de Jesus, conforme diz Romanos 8:1, que não há nenhuma condenação para ela, que Cristo abriu um caminho por intermédio do seu sacrifício e que ele levou todas as nossas culpas e dores, essa pessoa ela vai viver uma vida de excelência. Perfeito, muito bom. Então, você vai ficar com um rápido comercial, é 1 minuto, a gente já volta. Não se atreva a sair daí. Bom, voltamos, você ficou com os nossos parceiros e eu quero falar para você do Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Esse livro eu lancei no ano passado e compartilho estratégias pedagógicas, didáticas, também de administração, com base na experiência que tive como superintendente da EBD por 7 anos. A preocupação de muita gente é trazer para a EBD, eu sei que também é a sua, mas o que fazer para manter, para evitar que as pessoas saiam? O número de pessoas que se evadem da EBD é muito grande e a razão é simples, falta de didática do professor. Tem muito professor no Brasil que fica lendo revista, eu espero que você não seja esse, tá? Mas tem muito professor que fica lendo revista, compartilhando testemunho, deixa a sala pegar fogo, joga pergunta e não responde. Esse não é ideal de uma boa aula, afasta muita gente da EBD, tá? Qual é o ideal? É você ministrar a aula, aproveitar o tempo proposto. Tem EBDs cujo tempo é de 50 minutos, outro 1h30. Tem EBD no Brasil que é até 2 horas de aula. Então, como aproveitar melhor esse conteúdo sem ser cansativo, você introduzir, desenvolver e concluir uma boa aula? Aqui eu trago estratégias para você. Tenho certeza que suas aulas não serão mais as mesmas, sua sala vai encher e você vai me agradecer bastante por isso. O investimento muito baixo, você pode adquirir, na descrição deste vídeo está o link para você ter acesso à página para adquirir o seu.
será enviado para todo o Brasil e tem condição especial lá para superintendentes ou você que queira adquirir mais do que 5 unidades. É o combo superintendente. Por quê? Todo trimestre, os superintendentes presenteiam os seus professores. Então, de repente, você é um professor, ou ainda que não seja, é um aluno, quer conhecer a EBD por dentro, como ela funciona, como você pode cooperar com o crescimento da EBD. Então, você adquire o seu, você pode adquirir um para o seu superintendente, um para o seu professor, já foi 3. Então, de repente, pega mais 2, faz um sorteio na sua igreja. Então, da unidade ao combo, você pode adquirir. São 100 páginas de uma leitura muito simples, como o nome sugere, é um guia. Então, você vai ler e todas as vezes que você não souber o que fazer na EBD, você poderá recorrer a este material. O Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Pastor Eber, nós voltamos aqui, então. O tópico 2... o Deus que justificou Abraão. A gente já entendeu um pouco aqui sobre ele, mas nós vamos falar agora sobre o subtópico, o lugar da fé e o sentido prático dessa doutrina da justificação. Como que você pode ajudar o professor que está nos assistindo agora? Perfeito, pastor Lucas. A justificação ela é uma bênção. É o ato de ser justo, inocentado e absolvido dos seus pecados. Dito isso, alguém pode questionar: que bênção maravilhosa, como que eu posso usufruir dela? Como que eu posso desfrutar dela? Porque o ser humano ele é falho na sua essência. É importante frisarmos isso. Isaías 64:6 diz que todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Então veja que o ser humano, ele é extremamente falho. Mas, quando ele põe a fé na pessoa bendita de Jesus, como nós já falamos, ele é justificado, tornado inculpável e absolvido. Então qual que é o ponto aqui a ser ressaltado? A fé é o ingrediente indispensável para usufruir os benefícios. Eu quero me tornar inocente perante Deus, mas eu não creio em Jesus. É importante então dizer que essa fé não é a fé comum que todo mundo tem de deitar hoje e acreditar que vai acordar amanhã. Não. Essa fé é a fé que nós chamamos de a fé salvífica, né? Fé salvífica. Tem a fé como dom para operar maravilhas, a fé como fidelidade para suportar as adversidades, crendo na palavra. O fruto do Espírito, né? Isso. Tem essa fé que é chamada de a fé natural, que é todo mundo já nasce com ela. Eu creio que eu vou virar milionário. Toma posse. Aleluia. É a fé natural. Mas essa fé é a fé para a salvação, que ela se baseia na pessoa de Jesus Cristo. Apenas repetindo, né, porque é pedagógico, Romanos 5:2 fala que nós temos entrada a esta graça por meio da fé. Efésios capítulo 2, texto também clássico, né, diz que, porque pela graça sois salvos, Efésios 2:8, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós colocamos a fé na pessoa de Jesus, nós somos justificados. Por quê? Porque foi Jesus que cumpriu toda a justiça de Deus, né? Tem pregadores, né, os mais antigos pregavam que quando Deus ele dá uma sentença para o diabo, né, e para a serpente, dizendo que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, o diabo nunca mais dormiu. Aí pensou que era Abraão, não era, pensou que era Isaac, não era, pensou que era Jacó, não era, e aí do nada, uma mulher que ainda estava desposada do seu marido, fica grávida. E agora? Não pode ser, não pode vir daí. Mas nasce Jesus, cumpre toda a justiça de Deus, e a nossa fé, sendo posta nele,
nós receberemos pela fé essa justiça que entra no campo da justificação. 2 Coríntios 5 e o versículo 21, outra bomba atômica aí para você soltar. 2 Coríntios 5 e 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, pastor Lucas, por causa de Jesus, Deus olha para nós e fala: é justo, é inculpável, é a imputação da justiça de Cristo a nós. E isso só ocorre no momento em que cremos em Jesus. Aí, Deus, por sua infinita bondade, pega todo o crédito de Cristo, tudo que é positivo em Cristo, e esse saldo positivo de Cristo, ele pega e transfere para nossa conta. Irmão, esse negócio de Pix aí, ó, tinha faz tempo. Esse negócio de transferência aí bancária faz tempo. A imputação é o crédito em nossa conta, algo que não era nosso, mas nos é dado quando cremos em Jesus. Romanos capítulo 4, versículos 6 ao 9. Enquanto você procura, eu peço que você deixe o seu like, porque nós estamos na meta de 4.000 inscritos. Chegamos já à lição de número 3 e passamos dos 3.000. Queremos alcançar os 4.000 inscritos. 2025 foi um ano histórico para nós aqui, porque conseguimos bater as metas no YouTube e agora nós temos uma meta particular que é 4.000 inscritos. Então deixa o seu like, compartilha bastante se essa aula estiver fazendo sentido para você, esse bate-papo, e não esquece de ativar o sininho, porque aí as próximas você já é avisado automaticamente. Maravilha! Romanos 4 e 6 diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Irmão, isso aqui é para glorificar de pé, como diria o apóstolo, o irmão Santiago. Bem-aventurados, versículo 7, aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então aqui, pastor Lucas, nós temos duas coisas acontecendo: a justiça de Cristo sendo imputada a nós e o nosso pecado não sendo imputado a nós. Então observe que foi aquilo que foi dito no primeiro bloco, na primeira sessão, que você disse que não é só nós sermos absolvidos, mas a sentença ser cumprida em Cristo. Você pode repetir só para... Sim, que a palavra de Deus, ela não cai por terra. Então, ele determinou a sentença, o pecador tem que morrer. Pronto. Então, ele vai morrer. A questão é que nós fomos retirados dessa condenação, mas a sentença está lá. Alguém tinha que satisfazer a justiça divina. E aí Cristo se colocou nessa condição de pecador. Olha só. E é o que o texto diz. É o que o texto diz. O texto de 2 Coríntios 5 e 21. Ele se fez pecado por nós. Ele tomou a nossa culpa. Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz, essa paz de Romanos 5 que temos com Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras, algo que foi dito no primeiro bloco também, nós fomos sarados. Então nós recebemos essa paz, né? Nós recebemos o livramento da pena de morte e recebemos a cura, como aquele homem que ou morreria da enfermidade
ou morreria por causa da pena de morte. Então Cristo, ele fez tudo isso por meio do seu sangue. Então talvez alguém possa ser que esteja assistindo e ainda não crê, não consegue crer, né? Às vezes alguém que não serve ao Senhor e vive num conflito interno sem paz. Isto está disponível a todos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E nesse ponto, irmãos, em rápidas palavras, eu quero enfatizar a questão da fé. Hebreus 11:6, pastor Lucas, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Salvo engano, Romanos 14:23 diz que tudo que não é por fé é pecado. Abacuque diz: o justo viverá da fé. Paulo, escrevendo aos Romanos e aos Gálatas, diz: o justo viverá da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 também diz: o justo viverá da fé. Então a fé, ela é a condição crucial, ela é a condição indispensável. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. O que nos promove a este lugar de benefício é a fé plena na pessoa de Jesus Cristo. O que nós temos aqui hoje é um TCC, né, gente? A gente tem aqui um trabalho minucioso nos explicando o que é a fé. Então você já aprendeu que existem diversos tipos de fé: a fé como dom, a fé como fruto, a fé natural e a fé salvífica. É dela que você vai frisar para o seu aluno na próxima aula como condição necessária para acessar as bênçãos do Calvário. Entre elas, essa troca de condição. Você se tornou justo em Cristo e ele se tornou pecador. A melhor notícia do Calvário foi essa. Eu diria, pastor Heber, que se os discípulos e as mulheres tivessem se lembrado o que Jesus havia falado, que era necessária essa morte como condição para a salvação, ela era expiatória, na sexta-feira da crucificação eles não teriam chorado. Seria motivo de festa. Tinha feito festa. Não haveria preocupação. E no domingo pela manhã, eles não estariam escondidos, eles estariam na expectativa de ir para Galileia e encontrar-se com ele. Mas eles se esqueceram disso, viram a cruz como o fim e ficaram traumatizados. Então, a maior notícia que Deus poderia ter dado para a humanidade foi a morte do seu filho, porque ela nos resolveu um problema eterno, não é? Vamos avançar então, pastor. O terceiro tópico nos fala sobre o livramento da culpa e das consequências eternas do pecado. Então, a justificação traz um grande livramento, livres da culpa e o testemunho interior do Espírito Santo. Isso é demais. Vamos lá, é com você. Pastor Lucas, essa para mim é a cereja do bolo. Essa para mim é a cereja do bolo. Eu estou procurando aqui quem que é o autor da revista para citá-lo, dos jovens. Eu não lembro. Eu não achei aqui. Eu vou achar, pode falar. Mas eu queria citá-lo pelo seguinte motivo. Quando nós pegamos aqui o resumo, né? Marcelo Oliveira, pastor Marcelo Oliveira, Deus o abençoe. Quando a gente pega aqui o resumo da lição, pelo menos esse foi o meu sentimento, eu vejo que ele quer despertar nos nossos jovens uma vida cristã sadia, como eu disse no começo, e uma vida cristã em ousadia. Você justamente vai ler? O resumo da lição, quer ler?
Não, se você vai ler, pode ler. É que caso você só fosse comentar, eu ia fazer a leitura. Pode ler. Diz assim o resumo da lição: o jovem cristão que entende a realidade da justificação, de ser absolvido, né, de ser inocente e justo perante Deus, que entende a realidade da justificação pela fé, vive com ousadia, gratidão e santidade, sabendo que foi perdoado, regenerado e capacitado para vencer em Cristo. Então, a justificação e o entendimento dela nos promove a uma vida de ousadia, a uma vida de coragem. Os nossos jovens, eles têm sido muito atacados por meio das redes sociais, eles têm sido atacados por inúmeras tentações. Apesar de os meus cabelos estarem caindo, eu ainda me considero jovem. Que bom, que bom. O duro é quando a mente envelhece. Exatamente. E nós sabemos, né, o quanto o jovem, ele carrega por muitas das vezes, pastor Lucas, esse sentimento de errei e não vou mais para a igreja. Pequei e não vou mais para a igreja. Errei e não quero mais servir ao Senhor. E é o sentimento natural de quem peca, né? Porque o Adão se escondeu. Exato, exato. E no jovem, parece que é um pouco mais acentuado. E nós que trabalhamos na rua, nós temos visto a quantidade de jovens que têm se perdido. Porque eles enxergam Deus como aquele velho de barba branca, sentado num trono, pronto para te lançar no inferno. E a verdade é totalmente oposta. E eu volto a frisar aquilo que o pastor Lucas falou. A sentença, ela foi dada. Alguém pagou o preço e esse preço já está pago. E agora nós temos que usufruir disso. E Paulo, né, ele traz essa realidade para o nosso jovem irmão Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, e aqui eu já começo a fazer as minhas considerações finais. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6 até o 13, mas eu não vou ler para não ficar muito extensa a leitura. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 diz: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o que o Senhor nos entrega por meio da justificação não é um sentimento de medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E Paulo, para estimular a Timóteo a viver uma vida sem vergonha, irmãos, no bom sentido, tá? Uma vida forte, uma vida firme diante das aflições, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Ele fala que o espírito que Deus nos deu não foi um espírito de temor, um espírito de culpa. Errei, acabou tudo, né? Errei, meu Deus, de novo, acabou tudo, né? Nós temos o exemplo claro do filho pródigo, que errou, mas teve acesso a essa graça também quando se arrependeu. Então a justificação, ela promove o quê? Essa mudança de estado, essa mudança de condição perante Deus, e em um primeiro momento, pastor Lucas, ela opera de forma invisível, mas inevitavelmente ela se materializa em uma atitude de ousadia e confiança diante dos homens e diante de Deus. A justificação por meio da fé em Jesus Cristo é um presente de Deus para que não vivamos mais com medo, com insegurança, com culpa,
com complexos negativos, com fardos insuportáveis. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A justificação em Cristo por meio da fé é um convite a uma vida abundante, alegre, satisfeita com Cristo, uma vida completa e principalmente leve. E para fechar aqui esta última parte, Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao 8, a seguinte expressão, Filipenses 4, versículo 4 ao 8: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. A justificação, ela é um convite de Deus para nós estarmos em pleno contato e comunhão com Ele, se alegrando, deixando esta alegria notória aos homens, uma vida sem inquietação, com a paz de Deus, pensando em tudo que é bom, porque o que Cristo nos entregou na cruz só nos remete a coisas boas. Meu Deus, meu Deus. Faz assim agora, para dar aquela relaxada nos dedos. Eu espero realmente que a sua próxima aula seja um sucesso. É por isso que, se fez sentido a você, deixa o like aí, compartilha bastante e se inscreve no canal. Pastor, você acha possível 4 mil inscritos no primeiro trimestre? Com certeza. 4 mil inscritos. Com certeza. No caso, chegar a 4 mil, né? Então, do 0 a 4 mil já ia ser perfeitamente possível. Menos de 1.000, porque a gente já tem mais de 3. Então, chegar a 4 aí é perfeitamente alcançável, ainda mais depois dessa aula. Amém. Você não pagou nada para estar aqui. Então, retribua com like, a gente vai chegar. Enquanto a aula está acontecendo, tem gente se inscrevendo, então não fica para trás. Pastor, muito obrigado mesmo por ter atendido o convite. Você sabe da comunhão, da alegria, o carinho que temos aí. Então, para mim é um prazer tê-lo aqui. Foi muito produtiva essa hora, esse encontro aqui. Foi um tempo de qualidade mesmo. Entregue a paz para a irmã Bruna, paz para o irmão Miguel. A irmã Isabel está aí nos bastidores, na intercessão. Ele não veio sozinho hoje, irmãos. Ele trouxe a filha na intercessão. Então, que Deus abençoe você, viu? Amém. Pastor Lucas, é uma honra mesmo. O céu sabe a admiração que eu tenho pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Conheço um pouquinho da sua história e verdadeiramente, irmãos, o pastor Lucas é um foguete. Foguete não tem ré. Tá sempre avançando, né? Se bem que o Elon Musk inventou lá um foguete, né? Que Não, mas não é de Deus, não. Não é de Deus, da ré o dele? Não é de Deus, não. Mas deixa o like aí, em nome de Jesus, eu creio. Vai passar dos 4 mil. O negócio é compartilhar. Isso. Se eu não me engano, são 200 milhões de brasileiros. 200 milhões. 200 milhões. Irmão, vai passar. Se você compartilhar só com um, já deu. Já foi. Deus abençoe, obrigado. Muito bem, obrigado. A você, o meu muito obrigado. Não esquece de dá uma olhada aí no link para você adquirir o seu guia prático de combate à invasão dominical. Se você ficou até o final é porque tudo fez sentido. Imagina se esse livro for para a sua prateleira. Deus te abençoe. Até a próxima aula.